Valendo então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar das estreias de Botafogo e Vasco no Cariocão, da expectativa do Diniz para já escalar força máxima, né? O Botafogo ainda vai com o sub-20. O Flamengo usou o sub-20, o Fluminense foi com o time reserva, o Botafogo também deve ir com a garotada. Mas o Vasco não quer saber de brincadeira não, hein? Vai com os titulares hoje, certo, André Pessoa? Boa tarde a você. Oi, Mari, tudo bem? Uma boa tarde a todos. Pois é, o Vasco já deve ter força máxima logo de cara. Estreia hoje, 9h30 da noite, contra o Maricá, aqui em São Januário. O técnico Fernando Diniz tomou essa decisão ontem, depois de conversar com os jogadores. O time principal do Vasco se apresentou em 5 de janeiro, foram 10 dias de treino. A ideia é começar o quanto antes a preparação para essa temporada. Campinho na tela com o provável Vasco para hoje à noite, que tem o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, a zaga com Carlos Cuesta, Robert Renan. Dúvida na lateral esquerda, ou Puma Rodrigues ou Lucas Piton, que não joga desde o começo de dezembro por causa de uma lesão no joelho esquerdo. Meio de campo deve ter o Thiago Mendes, Cauã Barros e o Felipe Coutinho. E no ataque, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan. O Vasco, que vai estrear um novo uniforme hoje, tenta voltar a vencer o estadual depois de 10 anos. O último título foi em 2016. Mari, volto com você. Beleza, amigo. Obrigada, viu? Boa tarde a você. Falar de uma relação antiga agora. Fernando Diniz e Saldívia. O Diniz tentou levar esse zagueiro para o Fluminense. Aí depois tentou levar para o Cruzeiro. Mas é no Vasco que ele vai finalmente treinar o cara. Chegou no calorão do verão carioca e chegou com moral. Moral com a chefia. O Diniz me chamou muito, falou do clube, da intenção em crescer e melhorar como jogador. Gostei muito do que ele falou pra mim e as coisas que ele quer que eu melhore. Esse uruguaio chamou a atenção do técnico Fernando Diniz quando o Colo-Colo enfrentou o Fluminense pela Libertadores de 2024. Saldívia era o zagueiro do time chileno. É um jogador jovem, que tem uma boa técnica, tem bastante velocidade e eu acho que ele vai acrescentar bastante para a nossa equipe e acredito que o torcedor vai gostar bastante da presença dele aqui. Jogador jovem, 23 anos, tem 1,80 m de altura e uma resposta pronta para quem acredita que ele vai ter dificuldade para ganhar na cabeça de um atacante mais alto num cruzamento. Eu compenso a falta de altura com a garra que eu tenho. Olho pro meu rival e digo que vou ganhar dele sempre. O Saldívia ainda não está regularizado e só poderá jogar pelo Vasco a partir da segunda rodada do Campeonato Carioca. E bora falar do Vasco. Estreia hoje no Carioca contra o Madureira, em São Januário. Primeiro desafio da temporada do time do Fernando Diniz, que já deve colocar em campo força total, será? Bora ver o VT dessa preparação e na volta a gente comenta. Planejamento e confiança para um novo ciclo que se inicia. O Vasco faz a sua estreia no Campeonato Carioca nesta quinta-feira contra o Maricá, às 9h30 da noite em São Januário, pela primeira rodada da competição. E a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz deve ir a campo com força máxima para o desafio inaugural da temporada. Para a partida, os únicos desfalques são os atletas Matheus França e GB, por conta de problemas físicos. Lucas Piton, que se recupera de lesão, também é um possível desfalque, embora sua recuperação esteja avançada, o que chocou toda a equipe médica do clube, tamanha evolução. Mesmo assim, a tendência é de que Puma Rodrigues seja improvisado na lateral esquerda. David, Verrete e Garré estarão à disposição de Diniz no banco de reservas. Com isso, o treinador deve utilizar o mesmo time que encerrou a temporada, na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. No jogo de hoje, a torcida também promete estar presente para apoiar o clube no duelo contra o Maricá. Com a permanência de grande parte do elenco de 2025 e as contratações de Johan Rojas e Alan Saldívia, que ainda não podem estrear por não estarem com seus nomes registrados no bid da CBF, o Vasco busca em 2026 dar muita alegria ao seu torcedor e dias melhores com o desempenho do Gigante da Colina nos gramados.
Tá aí, a gente vai passar a escalação do Vasco e pega o Maricá, hein? Eu falei Madureira, nem sei porquê, jogou contra o Fluminense, Vasco e Maricá, corrigindo, a escalação tá aqui. É exatamente o time que enfrentou o Corinthians na final da Copa do Brasil, no último jogo da temporada. Léo Jardim, o PH, Cuesta, Robert Renan, o Pumita na esquerda no lugar do Piton, o meio de campo com Barros, Thiago Mendes mais à frente, o Coutinho e os 3 atacantes, Nuno Moreira, Rayan, Andrés Gomes. Moretti, por que o Diniz resolveu fazer diferente de todo mundo, que está colocando garotos, mesclando equipes, e ele vai com a força máxima, aprova essa ideia, alguma estratégia que ele está bolando? Como é que... Foi surpresa para você? Será surpresa? Essa é a prévia, né? A gente não sabe se tem a confirmação. Deve ser isso mesmo e te surpreende? Sim, a expectativa é que seja isso, né? E assim, eu, Lucas, e creio que toda a torcida do Vasco ficou muito surpreendido com isso, porque... Hoje, olhando para o elenco do Vasco, o que mais tem são peças que são para ser testadas durante esse Campeonato Carioca. E a hora seria agora, né? Exatamente. É o caso do JP, um atleta que a gente chegou até a comentar aqui no programa, o Vene falou muito bem sobre ele. É o caso do Estrela, um garoto que a torcida quer ver, está na expectativa para ver esse garoto jogar. É o caso do próprio Maxime Domingues, suíço que voltou para o Vasco. Informações aqui, o Felipe pediu para o Diniz, nesse primeiro momento do ano, dar uma olhada nele. Então, assim, o que mais tem hoje no elenco são opções para o vascaíno olhar em campo e ver se dá para ser utilizado durante a temporada de 2026. Mas o Diniz vai com força máxima. Eu não tenho informação se isso foi um pedido da própria diretoria, né? Talvez valorizar o elenco e vencer, né? Porque é importante lembrar, o campeonato hoje é uma competição que, caso vença, vai dar quase 25 milhões de reais em premiação. 25 milhões de reais para o Vasco é um dinheiro importante. Então, talvez esse fator premiação pese para que o Vasco entre desde o primeiro momento. E para sair da fila também, Moretti. Título é título. O torcedor quer comemorar, quer gritar é campeão, compra faixa. Eu tô afim. E eu falei pro Vene. Eu falei que o Vasco esse ano vai levar um título e o Campeonato Carioca, ao meu ver, é o título que o Vasco tem mais possibilidade de levar. Olha esse corte aí. Como é que é, Moretti? Eu acho que o Vasco... O Vasco leva um título esse ano. E o Campeonato Carioca é a competição que o Vasco tem maior chance de levar. Então vou trazer pro ON, R$1.000, vamos apostar. Não, calma aí, velho. Eu quero ver... Me dá 2 partidas, velho. 2 partidas. Ué, não. Mas ele tá falando qualquer título, né? Qualquer título. 2 partidas, velho. Acho que acha que não ganha nenhum título esse ano. Não. Se você acha, olha só. Vene, Taça Guanabara é título. Não vale nem Guanabara nem Taça Rio. Levantou Taça Guanabara, Rio. Tá vendo, cara? Pô, vem cheio de confiança. Afinou. 2 partidas, velho. E aí a gente volta a falar sobre isso. Tem Sul-Americana, Copa do Brasil. Mas a Sul-Americana tá difícil, Flávio. Tem River Plate. River, Racing, tem os times... Sul-Americana na tela do SBT, o Vascaíno pode ver o time conquistar um título internacional aqui com a gente. Brincadeiras à parte, eu acho que o Campeonato Carioca, sim, é muito tangível pro Vasco da Gama. Se o Vasco souber tirar proveito desse momento, por exemplo, Flamengo e Fluminense não vão dar o mesmo foco nessa Vão estar com Libertadores, brasileiro. O Botafogo, assim, de fato ainda é uma incógnita, né? Até porque está vivendo esse problema extracampo com o transfer ban. O Vasco da Gama ele pode sim priorizar o Campeonato Carioca nesse primeiro semestre, por que não sonhar? Tô brincando aqui com o Lucas e tal, mas eu acho que dá sim para sonhar. Não é favorito, mas chance, obviamente. Não, tem chance sim. Que tem, Moretti. É isso. Você acha que essa estratégia, então, já ir com a força máxima, quer dizer que o Vasco tá olhando com muito carinho para esse Campeonato Carioca, né? Tá com um desejo aí. Exatamente. É o levar sentimento do Pedrinho. É importante lembrar que é o último ano do Pedrinho no comando do Vasco. Então, seria importante para ele fechar esse treino com um título. E só para completar a informação com relação à lista de relacionados, tá? Além da ausência do Matheus França do GB por conta de questões físicas, o Vasco também não vai levar para essa partida de hoje contra o Maricá o Lincoln, zagueiro das categorias de base que foi emprestado no segundo semestre do ano passado para o Volta Redonda, está de fora. Além do Lincoln, o lateral direito Paulinho também está de fora. O lateral esquerdo Leandrinho também está de fora, já negociado. E o volante Juan Esforza, tá? Esses 4 jogadores eles estão de fora porque o Vasco entende estão fora dos planos aí para a temporada de 2026, então por isso nem vão para a partida. Então, o Paulinho apareceu bem no Carioca, quando ele subiu ano passado, retrasado, lateral direito. Ano passado foi o momento que ele teve mais ali minutagem, né? Ele foi um dos grandes nomes desse elenco alternativo que o Vasco usou no Campeonato Carioca, chegando até a marcar gol contra o Nova Iguaçu, em São Januário. Um jogador bom, sempre foi destaque na base. O Atlético Mineiro até tentou a contratação do Paulinho na janela do ano passado. O Vasco segurou por entender que era um jogador de qualidade, assim, de talento, tanto que sempre se destacou na base. Mas, infelizmente,
por motivos aí do próprio Diniz, não vai ser utilizada aí ao decorrer do ano e o Vasco vai buscar fazer negócio. Vamos ver, né? E nessa partida contra o Maricá, o Vasco vai estrear o novo uniforme para a temporada, produzido pela Nike, a nova fornecedora de material esportivo do clube. O Gigante da Colina compartilhou nas redes sociais imagens da camisa, tendo como modelos, olha aí, o atacante Ryan e o meia Felipe Coutinho, tá aprovado. Cadê a camisa pra mostrar aqui? Cadê? Ô, Pardal, O Cláudio, traz a camisa, o Cláudio Pardal. trouxe a camisa, Tem pô. a camisa, o chefe tem a camisa aqui, vascaíno. Ele tava lá todo feliz na redação. Vai mostrar a camisa linda mesmo. Traz aí o Ah, Moretti, dá que pro Moretti isso, que ele ganha, ele vai tratar é isso? bem. Deixa com o Moretti. Moretti gostou da Cláudio, eu camisa? vou pegar pra mim, hein, Cláudio, essa daqui, hein, Cláudio. Não, absurda. E representa muito, Flávio. Tá linda, tá linda. Parabéns, Nike, Vasco. Essa camisa marca bonita. aqui na camisa do Vasco, eu acho que ela representa muito. O torcedor vascaíno, com todo respeito, tá? A marcas como a Capa, a Umbro... As outras, de uma forma geral, mas sabemos que a Nike e a Adidas, elas puxam, né? Elas puxam o mercado de fornecedores de material esportivo. Então, a Nike no peito do torcedor Cruz Maltina, ela representa uma grandeza, que é o que o torcedor vascaíno esperava há muito tempo ver, essa grandeza na camisa. Então, é muito representativa essa camisa da Nike, não à toa hoje, né? Assim, a movimentação nas lojas foram absurdas já para a venda dos produtos da Nike. Até o momento o Vasco só está vendendo essa camisa e o short, que é inclusive esse que o Coutinho tá, um short branco, por conta de não ter tempo, né, de ter produzido entra em campo exatamente com essa preta. Entra em campo exatamente com essa preta, né? só que qual é a situação? Essa é a modelo torcedor. A Nike, ela produz um modelo torcedor, que essa é a modelo jogador. A maioria das empresas tem um modelo de jogador. São modelos né? diferentes, mas essa daqui tá um absurdo, cara. Muito linda. Linda demais, apaixonado. De verdade, tá bonita a Nike mesmo. tirou onda demais. Tá bonita. Gostou, Venê? Quer, Venê? Pra deixar a camisa do Vasco feia, tem que fazer um esforço absurdo. bonita, né? Até falei isso lá na redação, porque de fato a E a camisa é Nike bem linda. passa uma credibilidade, né? e a Teve um Nike é colega aí na diferente. redação desavisado, o Vasco fechou com a Nike. Caramba, o Vasco tá bem, fechou com a Nike, porque passa A Nike é essa diferente. ideia de ser uma gigante. Esse sinalzinho que tá aqui é apostando no diferente. clube. Nike e Adidas, pra Tem que mim, respeitar, são né? referência. Assim, eu cresci vendo aquelas propagandas da Nike, você vai lembrar, né? Pô, Michael Nike e Jordan. Adidas, elas ficavam rivalizando o tempo as todo. duas tops até hoje, né? São as duas Linda gigantes. mesmo. Pode Camisa bem até bonita. parecer Sabe o valor? Vocês sabem o Acho que valor? essa daí tá R$400, velho. Justo. Pode parecer até brincadeira, assim, mas você passa no shopping, né? Hoje, por exemplo, eu vi algumas imagens do Barra Shopping com toda ela, assim, com as camisas da Nike, os shorts da Nike e do Vasco. Isso pro torcedor é muito legal. Assim, olhar e ver que numa loja da Nike no shopping tem os produtos do Vasco, que é o Clube do Coração. Então, assim, um acerto gigantesco aí, contrato de 7 anos e tem tudo para dar muita alegria. E eu essa gostei camisa. do movimento da Nike, porque, assim, embora o Vasco não esteja vivendo um grande momento em sua história, clube falta muito, popular. mas é uma torcida que abraça muito a causa. E eu tenho certeza de que a Nike vai saber tirar proveito disso, porque independentemente do momento dentro de campo, a gente sabe o que a torcida do Vasco é capaz de fazer. Sem sombra de dúvida, vai faltar camisa nas lojas. Olha, tem drone do Venê na área. O Vasco confirmou a venda do Leandrinho para o Al-Sharjah dos Emirados Árabes. O lateral esquerdo expressou desejo ao técnico Fernando Diniz em receber mais oportunidades no elenco principal. Mas a comissão e diretoria não poderiam dar garantia ao pedido do atleta. Ontem, Leandrinho participou normalmente do treino com o elenco, mas devido ao avanço das negociações, o jogador deixou as atividades no CT. O contrato com o novo clube será de 3 anos. Bom negócio aí pro Vasco, até se ele não vai ser aproveitado, né? Que ele vai jogar na Arábia. Agora, um jogador promissor, para a carreira do jogador, fica meio escondido. Tá mudando esse cenário lá no futebol árabe. O pessoal tá vendo mais, mas ainda assim esperava mais do Leandrinho. Bom, Flavinho, para ser bem sincero, eu acho que ninguém tá errado nessa história. Nem o Vasco, nem o próprio Leandrinho querer alçar um outro desafio para ter mais oportunidades na carreira dele. E ele conversou com o Fernando Diniz expressou isso para ele, falou, não quero te vender, acho que você é um jogador importante, eu quero te ter aqui no elenco. Mas eu não posso te prometer as oportunidades que você tanto deseja, que você tanto sonha. Então não tem como eu te prometer algo que eu não vá cumprir futuramente e você ficar chateado comigo. Eu quero ter você aqui, você é um jogador de qualidade.
Mas aí o Leandrinho falou, não, beleza, eu prefiro ter mais oportunidade nesse momento. E assim, ele vai para o mundo árabe, algo que ele já conhece, ele já atuou lá, então acho que ele já conhece muito bem o ambiente que ele vai encontrar lá, não vai ter nenhum problema de adaptação e ele vai ter um salário que a gente sabe que o futebol árabe paga muito bem. Então não acho nenhum absurdo ele também querer uma outra oportunidade, acho que vai ser bom para todo mundo, bom para o jogador, bom para o Vasco da Gama. E sobre o valor, meu combinado com a fonte é só falar depois da assinatura. Então, quando ele assinar e de fato viajar, a gente fala sobre os valores. Tá fechado, combinado então, Vene. O técnico do Vasco da Gama, Fernando Diniz, comentou a situação do atacante Adson e reforçou que o retorno do jogador aos gramados ainda exige cautela. 6 meses após sofrer uma nova fratura, o atleta apresenta evolução no processo de recuperação, mas segue sem previsão para voltar a atuar. Aspas para o treinador. Ele teve uma recuperação muito boa, está treinando com o elenco, mas não é algo para já. É uma fratura que tende a estabilizar para não ter uma nova fratura. Ele está se reabilitando para voltar à melhor forma. Não é algo para já, afirmou Fernando Diniz. Adson já realiza atividades alternadas no clube, dividindo a rotina entre treinamentos internos, na academia, e trabalhos externos no gramado. Nas últimas semanas, o atacante aumentou a carga de atividades no campo e tem demonstrado mais soltura durante os exercícios. Apesar da evolução, o Vasco segue tratando o caso com muita cautela. A comissão técnica e o departamento médico optam por não acelerar etapas do processo, priorizando a recuperação completa do jogador. O clube não estipula um prazo para o retorno de Adson aos jogos. Internamente, a avaliação é de que o tempo de afastamento dependerá da resposta do atleta aos treinos e da evolução gradual das cargas físicas. A expectativa é que, somente após atingir um nível mais competitivo nos treinamentos, Adson possa voltar a ser opção para Fernando Diniz, sem riscos de novas lesões. O Vasco da Gama segue ativo no mercado da bola e mantém o foco em reforçar o elenco para a temporada. Após anunciar seus 2 primeiros reforços, a diretoria Cruz Maltina agora concentra esforços no setor ofensivo, considerado prioridade para a sequência do ano. Nos últimos dias, o clube enviou uma proposta oficial ao Udinese, da Itália, pela contratação do atacante Brenner. Além disso, a diretoria comandada por Pedrinho também realizou uma sondagem pelo atacante Rafael Borré, atualmente no Internacional. As movimentações acontecem em meio à possibilidade de saída de Pablo Vegetti, que estaria na mira do Cerro Porteño, do Paraguai. Diante desse cenário, o Vasco trabalha com a ideia de contratar ao menos 2 nomes para o ataque. Borré, inclusive, estaria disposto a respirar novos ares, o que motivou o clube carioca a iniciar contatos com o staff do atacante colombiano para entender as condições de um possível negócio. Por parte do Internacional, a liberação do jogador só aconteceria mediante o pagamento da multa rescisória, que gira em torno de 4 milhões de euros, valor semelhante ao estipulado pela Udinese para liberar Brenner. A diretoria vascaína avalia as possibilidades financeiras e segue analisando o mercado, buscando as melhores opções para fortalecer o elenco e manter a equipe competitiva ao longo da temporada. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O atacante colombiano, Rafael Borré, seria um bom reforço para o Vascão? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.